O Cartel de Sinaloa, muitas vezes descrito como a maior e mais poderosa organização de tráfico de drogas do hemisfério ocidental, é uma aliança de alguns dos principais capos do México. Os membros da coalizão operam em conjunto para se proteger, contando com conexões nos níveis mais altos e corrompendo setores da Polícia Federal e militares para manter a vantagem contra os rivais. Se você curte esse tipo de conteúdo, aqui no canal nós falamos de tudo o que for realmente interessante, desde crimes reais a histórias da Segunda Guerra Mundial. Se você, assim como eu, é um curioso inveterado, considere se inscrever no canal. Afinal de contas, não custa absolutamente nada para você, mas é muito importante para mim. Atendendo a pedidos, essa é a história de um dos maiores e mais poderosos cartéis de drogas do México e como esse império foi formado. O estado de Sinaloa há muito é um centro de contrabando no México, bem como um lar para o cultivo de maconha e papoula. Quase todas as organizações de tráfico no México têm suas origens na região. Eles eram, em essência, um pequeno grupo de famílias de agricultores que viviam na zona rural do estado. Nas décadas de 60 e 70, eles passaram do comércio de contrabando para drogas, principalmente a maconha. Um dos primeiros a traficar maconha a granel foi Pedro Aviles, que mais tarde trouxe para o negócio o filho de seu amigo, Joaquim Guzmán Loera, conhecido como El Chapo. Aviles foi morto em um tiroteio com a polícia em 1978. No final da década de 70, as várias famílias se ramificaram no transporte de cocaína para traficantes colombianos e centro-americanos e mudaram suas operações para Guadalajara, no estado de Jalisco. Seus líderes incluíam Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, trabalhando em estreita colaboração com o hondurenho Juan Ramón Mata Ballesteros. Os homens entraram em contato com o cartel de Medellín, na Colômbia. Mata Ballesteros viveu meio período na Colômbia, onde atuou como principal intermediário entre traficantes mexicanos e colombianos, principalmente os cartéis de Medellín e Guadalajara. Eles estabeleceram os padrões que vemos repetidos hoje: movimentação de carregamentos de cocaína a granel por avião e barco para América Central e México, depois por rotas terrestres para os Estados Unidos. A morte de Camarenha foi o começo do fim do cartel de Guadalajara. A pressão dos Estados Unidos obrigou as autoridades mexicanas a agir e os líderes do cartel a fugirem. As facções restantes estabeleceram bases em várias partes do México. Os irmãos Arellano Félix montaram um acampamento em Tijuana. A família Carrillo Fuentes mudou-se para Juárez. El Chapo e seu parceiro, Héctor Luis Palma Salazar, permaneceram na área de Sinaloa. As batalhas entre essas organizações começaram quase imediatamente em novembro de 1992. El Chapo enviou 40 homens armados para invadir uma festa do cartel de Tijuana, em Puerto Vallarta, matando 9 pessoas. O cartel de Tijuana respondeu tentando assassinar El Chapo no aeroporto de Guadalajara em 1993, matando um cardeal mexicano. El Chapo fugiu para Guatemala, onde foi preso 2 semanas depois. Palma Salazar foi preso em 1995. As operações permaneceram sob o comando do irmão de El Chapo, Arturo Loera, Ramón Laira Serrano e Héctor Alfredo e Arturo Beltrán Leiva. El Chapo manteve algum controle da prisão, passando mensagens por meios de seus advogados. Em 2001, ele escapou da prisão e assumiu um papel de liderança central na organização.
Chapo foi recapturado e depois escapou novamente da prisão, no México mais uma vez em 2016, apenas aumentando sua lenda criminosa. Em janeiro de 2017, El Chapo foi extraditado para os Estados Unidos. Sua recaptura e extradição provocaram uma onda de violência devido às lutas internas pelo poder dentro do cartel de Sinaloa e aos esforços de outros grupos criminosos para expandir suas operações na ausência do chefão. Desde então, houve uma luta interna pelo poder entre Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, e os filhos de El Chapo, conhecidos como Los Chapitos. Embora o cartel de Sinaloa permaneça sob a liderança de Zambada, seus chefes locais têm amplo poder de decisão, o que torna difícil estimar o impacto geral dessa violência sobre o grupo. Após a separação da organização Beltrán Leiva em 2008, El Chapo se tornou o chefe mais visível do cartel de Sinaloa, embora, juntamente com ele, estejam El Mayo e Juan José Esparragosa, conhecido como El Azul. Azul teria morrido de ataque cardíaco em junho de 2014, embora haja rumores de que ele ainda está vivo e passa muito bem. O cartel de Sinaloa não é uma estrutura hierárquica. El Chapo, Azul e El Mayo mantiveram suas próprias organizações separadamente, mas cooperativas, enquanto as operações do cartel em países estrangeiros e até mesmo no México são frequentemente terceirizadas para parceiros locais. A captura de El Chapo e posterior extradição para os Estados Unidos parece ter desencadeado uma batalha interna pelo controle da organização, como evidenciado por um ataque em fevereiro de 2017 contra El Mayo e 2 dos filhos de El Chapo, que teria sido orquestrado pelo ex-braço direito de El Chapo, o homem conhecido como Damaso Lopes Nunes, o licenciado. No entanto, El Licenciado e seu filho, Damaso Lopes Serrano, conhecido como Minilique, foram presos e agora estão sob custódia dos Estados Unidos. Dado que a condenação de El Chapo nos Estados Unidos em 2019 o levou à prisão pelo resto de sua vida, El Mayo, o único membro remanescente da velha guarda do cartel de Sinaloa, e os filhos de El Chapo, Joaquim Guzmán Lopes, Ovidio Guzmán Lopes, Ivan Arquivaldo e Jesus Alfredo, também conhecidos coletivamente como Los Chapitos, agora são responsáveis pela direção geral das operações do cartel, enquanto ele mantém sua estrutura horizontal. Em 2020, as divisões entre os Los Chapitos e El Mayo pareciam piorar, com uma série de confrontos mortais relatados entre seus apoiadores, bem como o misterioso assassinato de um ex-assassino do cartel de Sinaloa. Em contraste, os filhos de El Mayo foram todos detidos e encarcerados nos Estados Unidos ou parecem estar escondidos. Os tentáculos do cartel de Sinaloa se estendem de Nova York a Buenos Aires e quase todas as grandes cidades intermediárias. O cartel foi fundado no estado mexicano de Sinaloa e agora opera em 17 estados mexicanos e, segundo algumas estimativas, em até 50 países. O vínculo central do cartel de Sinaloa é o sangue. Muitos de seus membros são parentes por nascimento ou por casamento. No entanto, o cartel também costuma agir mais como uma federação do que como uma organização coesa. O núcleo do grupo, Beltrán Leiva, se separou do resto em 2008. O cartel de Sinaloa, desde então, criou novas alianças com ex-inimigos do cartel do Golfo e da família michoacana e parece ter negociado um pacto com o que resta do cartel de Tijuana. O cartel de Sinaloa parece ter se inspirado no cartel de Cali, na Colômbia, ao estabelecer fortes conexões com a elite política e econômica do México. Ele penetrou com sucesso no governo e nas forças de segurança, onde quer que elas operem. Muitas vezes opta pelo suborno em vez da bala e as alianças em vez da luta, mas não deixa de organizar suas forças para invadir áreas que deseja controlar pela violência.
Os contatos mais poderosos do cartel têm sido tradicionalmente no Partido da Ação Nacional, o PAN, que, segundo algumas fontes, ajuda a explicar seu crescimento na última década. Vicente Fox e Felipe Calderón, do PAN, lançaram inúmeras ofensivas contra organizações de tráfico de drogas, e alguns líderes importantes foram capturados, incluindo Osiel Cardenhas Guilhem, chefe do Cartel do Golfo, e Benjamín Aureliano Félix, chefe do Cartel de Tijuana. Tão forte é a percepção de que o PAN favorece o cartel de Sinaloa, que funcionários da Justiça mexicana emitiram um comunicado de imprensa em 2010, negando, enquanto o governo de Calderón produziu um vídeo em 2011 com a mesma intenção. Hoje, a nova geração do cartel de Jalisco é o principal inimigo do cartel de Sinaloa. O cartel de Jalisco Nova Geração emergiu do cartel de Sinaloa em 2010, após a morte do ex-capitão do cartel, Inácio Coronel, conhecido como Nacho. Desde então, o cartel Jalisco Nova Geração se expandiu rapidamente por todo o país, envolvendo-se em uma série de atividades criminosas, incluindo o tráfico internacional de drogas, mais recentemente envolvendo drogas sintéticas e opioides poderosos, como o fentanil, que o cartel de Sinaloa também está envolvido. Resta saber se o cartel de Sinaloa pode novamente reivindicar o lugar como o cartel mais dominante do país. Mas agora, o cartel de Sinaloa e o cartel de Jalisco Nova Geração estão juntos como os dois grupos de crime organizado mais dominantes do México. Nos últimos anos, o cartel de Sinaloa se envolveu em uma série de violentas guerras territoriais. Em 2012, o cartel saiu vitorioso de uma batalha sangrenta com o cartel de Juárez, pelo controle da Ciudad Juárez. No entanto, a guerra com o cartel rival Zetas, que em algumas regiões se aliaram aos remanescentes de Beltrán Leiva, se espalhou por todo o país, se alastrou pelos estados de Sinaloa, Durango, Nova León e Jalisco, chegando até a Guatemala. A vantagem no conflito diminuiu e fluiu em todas as regiões, mas com os Zetas, uma força cada vez mais fragmentada, o cartel de Sinaloa parece prestes a consolidar sua posição como a força dominante no submundo mexicano. Mesmo com El Chapo na prisão perpétua, o cartel de Sinaloa continua sendo um dos grupos criminosos organizados mais poderosos do mundo. No entanto, os dias dos grandes cartéis no México podem estar contados. À medida que o cenário criminal do país continua a se fragmentar, não está claro se e como os cartéis tradicionais serão forçados a se adaptar.